Bom, pessoal, esse daqui é o novo moedário, novo produto da Leone, tá? Esse produto aqui ele é um produto para trabalhar com outros equipamentos, tá? Ele é um produto para agregar a uma venda de vocês, tá? Então, esse moedário aqui, ele é um moedário, é um temporizador, tá? O cliente vai vender serviço com esse equipamento. Ele pode vender um serviço de calibragem, um serviço de utilização do calibrador. Ele pode vender a utilização de uma máquina de lavar. Ele pode vender um serviço de aspirador. Ele pode vender tempo de chuveiro, tá? Então, ele é um temporizador onde você consegue tempo de energia elétrica com moedas. Essas moedas, você pode regular qual o valor que você vai cobrar pelo serviço, tá? Então, você pode cobrar até um valor irrisório de 50 centavos, 10 centavos, ou uma ficha. Você faz a regulagem é extremamente simples, e você vai cobrar um serviço que hoje é de graça no posto e muitas vezes mal utilizado. Então, ele é um equipamento para agregar uma outra venda, onde o cliente vai estar monetizando uma coisa que hoje ele dá como um brinde para o cliente, mas ele pode estar regulando esse serviço, né, para não clientes, que nem muito pessoal de bicicleta que vai até o posto, carroceiros, né? Todo esse pessoal de reciclagem que para no posto para utilização de um calibrador, ou de repente um Uber que quer passar um aspirador rápido no carro e ele não vai não vai ter o problema de ter a mão de obra do posto trabalhando para isso, tá? Para estar ganhando dinheiro utilizando a própria mão de obra dos frentistas. Com isso aqui ele consegue estar ganhando dinheiro de forma basicamente automática, tá? O que compõe um moedário? O gabinete do moedário, onde tem o visor e a parte de onde é colocada a moeda, a ficha, o valor que ele vai estipular. A gente vai aprender a fazer isso, tá? Então tem um gabinete onde ele tem que ter um ponto de energia para ligar. Esse ponto de energia pode ser 110 ou 220. Originalmente ele vem em 220 volts, mas pode ser alterado para 110. Quando você fizer o teu pedido, você vai especificar, tá? Então, aqui você vai estar ligando numa tomada, nesse caso aqui ele é 220 volts, tá? Então vamos ligar o 220 volts aqui, tá? Então ligamos o ficheiro. Então o ficheiro é composto do gabinete, com o cabo de ligação e essa outra caixinha que está aqui. No caso desse moedário que está aqui, ele está preparado para trabalhar com calibrador. Então ele vem aqui com essa caixinha onde está uma válvula solenoide. Então o gabinete já está agregado ao gabinete essa caixinha com a válvula solenoide para calibrador, tá? A válvula solenoide numa válvula de ar para calibrador. Esta caixinha aqui é onde vai cair as moedas. O controle remoto, porque este equipamento ele também pode ser acionado de dentro da loja de conveniência, liberando o trabalho do moedário. Se ele estiver atrelado a um calibrador, eu aperto o controle remoto e ele vai liberar o serviço do moedário. Se ele estiver atrelado a um aspirador, se ele estiver atrelado a uma lavadora, tá? Ele vai estar liberando com o acionamento do controle remoto, tá? Esse controle remoto também vem no conjunto, não é uma peça vendida à parte, ele também vem nesse conjunto, tá? Fora isso, então a gente tem gabinete, a válvula solenoide para calibrador, o cofre onde vai cair as moedas, o controle remoto que vem junto, tá? Um jogo de chaves. Tá? Essa chave é uma chave quádrupla, onde você pode fazer várias cópias, tá? Então, você vem com um bom jogo de cópias, o calibrador utiliza apenas uma chave e essa chave dá para ser copiada, tá? Então ele guarda uma na administração, deixa para o gerente do dia, da noite, da tarde, se ele tiver 3 turnos. Então ele aqui tem um jogo de chaves quádrupla para trabalhar com o calibrador. E também vem o manual de instrução. Vem aqui no cofrinho, vem o manual de instrução com toda a parte de instrução de como regular o equipamento. Aí
são várias folhas explicando, tá? Então vamos lá, gabinete, válvula solenoide para calibrador, o cofre, controle remoto e o jogo de chaves, tá ok? Bom, é sempre aconselhável que você leia o manual antes de fazer a instalação. Perde um tempinho, dá uma lida para instalar, tá? É o seguinte, para fazer a instalação do equipamento, ele é muito simples, tá? Como eu falei para vocês, vocês vão precisar de um ponto de energia 220 volts, tá? Uma tomada 220 volts. Mas o que a gente tem que tomar? Qual o cuidado que nós temos que tomar? Esse equipamento é um equipamento para trabalhar sozinho, certo? Então, se você deixar uma tomada próxima, a pessoa pode tirar a tomada e botar a tomada do equipamento, né? Então vamos dizer assim, eu tenho uma outra tomada, vamos dizer que eu tenho uma outra tomada. Vamos dizer que isso aqui seja uma tomada de um aspirador. Aqui está ligado o ficheiro, eu vou pegar, tirar o ficheiro e vou colocar o aspirador direto. Então, na hora de você orientar o teu cliente no sentido da instalação do equipamento, tanto para calibrador quanto para um aspirador, é que a tomada ela seja embutida, ela seja feita de uma forma que o cliente, vamos dizer assim, o ciclista, o rapaz que dirige o Uber, o motorista de táxi, ele não tem acesso à ligação do equipamento, tá? Porque ele pode fazer uma troca da tomada. Logicamente, nesse sistema que a gente tem aqui, você não vai poder fazer isso, porque a tomada do equipamento vai estar numa outra caixa, ela é maior que essa, tá? Na outra caixa tem um outro esquema, que é um contator e uma tomada embutida para entrar somente o fio do equipamento. Que existe um outro detalhe, tá? Quando você vai vender um equipamento para um aspirador, para uma lavadora ou um equipamento que necessita de energia elétrica, você não pode cortar a ponta da tomada para ligar no equipamento. Porque senão você perde a garantia dele. Vamos dizer que você vai ligar um aspirador. Você não vai cortar a ponta da tomada para ligar numa caixa. Você vai ter que pegar a tomada do equipamento original e ligar nessa caixa numa outra tomada, tá? E não pode ser visível. Se você tiver um ficheiro onde você tem uma tomada que você tem acesso, o cara troca e vai trabalhar. Então, vai trabalhar sem usar o ficheiro. Então, esse tipo de detalhe na instalação tem que ser bem visto, tá? Então, tem aqui. Este ficheiro que está aqui, que a gente está fazendo vídeo para você, ele é específico para calibrador, tá? Então, esta caixinha que está aqui, nada mais é, quando você abrir essa caixa, vai estar aqui. É uma válvula solenoide, onde você entra com fio, tem uma bobina e uma válvula de ar, tá? Só que os espigões e a mangueira não vão junto com o equipamento, somente a válvula, certo? Se você for ver, quando eu tiro essa tampa daqui, você vai ter a válvula solenoide, o cabo, que é o cabo que sai do ficheiro, entra dentro dela, que é esse daqui, e a válvula. Os espigões e as mangueiras e braçadeiras não vêm junto com o moedário. É uma coisa que você vai ter que vender a parte para o cliente num kit, especialmente para esse moedário, tá bom? Então tá aqui. Então é isso daqui. No caso de equipamento pneumático, no caso de calibrador, é o que tem dentro dessa caixinha aqui. Você pode ver que aqui dentro tem a passagem, a outra passagem, e aí você vai ter que abrir essa caixinha e colocar a passagem de ar aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar o controle remoto, deixar aqui dentro do cofrinho e vamos abrir o moedário, tá? O que nós estamos fazendo agora? Nós vamos mostrar a regulagem do equipamento, tá? Então a gente vê que aqui na lateral tem a entrada de energia que vai da tomada e a saída que vai para a solenoide, tá? Para a caixa, vamos chamar de caixa auxiliar, tá? Aqui você vai ver que tem um segundo fiozinho aqui agregado ao fio. Esse fiozinho que está aqui é a antena do controle remoto, tá? Então esse fiozinho aqui não pode cortar. Ele tem que fazer parte e tem que ficar aqui, tá? Para poder justamente ser a antena do controle remoto, tá bom? Se a gente der uma olhada aqui na parte de trás do equipamento, a gente vai ver 4 furos, tá? 2 furos mesmo, e esse aqui tem um rasgo.
Então, na hora de você fazer a instalação do produto, o que você vai fazer? Você vai colocar ele na parede e vai marcar os furos de cima. Vai furar os de cima e aí sim você vai colocar os de cima e depois marca os de baixo. Tá? Os de baixo eles vão fixar o equipamento. Quando você precisar fazer alguma manutenção, vai pintar a parede, vai tirar o equipamento, vai tirar o calibrador e existir a necessidade de você retirar o moedário da parede, o que você vai fazer? Você vai retirar os parafusos de baixo e afrouxar os parafusos de cima. Quando você afrouxar os parafusos de cima, você vai fazer o movimento e vai tirar ele da parede sem tirar os parafusos de cima para deixar eles como guia, tá bom? Então a fixação desse equipamento na parede ou no pedestal da Ultrapetro é por parafusos, tá? São 4 parafusos, sendo que os de cima tem esse omilongo para encaixe e regulagem, tá? Então, todo equipamento é feito em metal, tá? Com pintura eletrostática texturizada, no padrão da Ultrapetro, que é o cinza claro. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, o equipamento, como é que vai ser feita a regulagem dele, tá? A gente vai pegar a chave, vai abrir o gabinete, tá? Com o equipamento ligado, tá? Só consegue fazer a regulagem do moedário com o equipamento ligado. Logicamente, o que acontece? Quando você abre aqui, nós temos que ter cuidado, o seguinte cuidado, nós vamos estar trabalhando com equipamento energizado, tá? Então a gente não pode fazer isso na chuva, a gente não pode fazer isso com a mão suja, não pode fazer com a mão molhada, porque fatalmente você pode tomar um choque ou estragar o equipamento, porque é uma placa eletrônica, tá? Então, o que nós vamos ver aqui dentro? A gente vai ver a entrada dos 2 fios, tá? A entrada do fio de energia, que é esse primeiro, e o segundo, que é o que vai para a caixa auxiliar, onde tem a válvula ou o contator, tá? Tem a placa eletrônica, tem um transformador e tem um moedário, tá? O moedário, por sua vez, é uma peça idêntica a essa daqui, tá certo? Essa peça aqui é idêntica, tá? Eu tenho uma peça dessa separada para poder mostrar para vocês. No moedário, o que a gente vai ver aqui? A parte de cima é onde eu vou estar entrando com a moeda, tá? Aqui atrás existe uma peça que é justamente onde eu coloco um modelo que vai copiar. É aqui que eu vou colocar qual é o valor da moeda que eu vou colocar aqui. Qual o valor da moeda e não a quantidade de moedas. E sim a moeda, o padrão que eu vou seguir. Então aqui o que eu fiz? Eu coloquei moedas de R$1, funcionou. Eu coloquei moedas de 10 centavos, funcionou. E eu coloquei fichas. Fichas SP15, que é a ficha que a gente tinha de um outro produto nosso também, tá? Então, se você colocar aqui uma peça, ela tem que ser metálica, você coloca aqui, ela copia a peça que passa por aqui tem que ser igual, tá? A minha única dúvida é o seguinte, é contar moedas de 50 centavos, porque existem 2 modelos. Existe uma moeda mais antiga de 50 centavos que ela é fina, e existe uma moeda mais nova que ela é mais gordinha e diferente, tá? Então o que ocorre? Só tem essa dúvida quanto a 50 centavos porque a espessura da moeda é diferente, tá certo? Então, como é que é para mim colocar a moeda que eu quero trabalhar? Suponhamos que eu quero colocar R$3. Eu vou pegar 3 moedas e colocar aqui? Não, você vai colocar apenas uma unidade, você vai colocar uma moeda de R$1. E como é que eu faço para colocar uma moeda de R$1 lá? Se você for ver, é a mesma peça, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma chave Phillips, tá? Vocês estão vendo com a chave Phillips, que é esse parafuso Phillips aqui. Eu vou pegar e vou abrir esse parafuso, tá? Eu vou abrir o parafuso aqui com calma, devagar. Eu vou abrir ele aqui. Não precisa abrir muito, tá? Só o suficiente para poder ter acesso à moeda, tá? O movimento que ela vai fazer, a parte que você soltar, ela vai subir, ó. Tá? Ela vai subir, ela não sai de lado, ela sobe. Você solta um pouco, não precisa soltar muito, porque tem uma porca do outro lado, se você soltar vai acabar caindo. Você vai ter acesso lateralmente. Tá? Ela vai subir aqui, ela sobe. Tá? Ela tem um encaixe, você está vendo? Tem uma mola aqui, ela vai subir. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua moeda de cópia e vai colocar aqui. Tá vendo? Ela está aqui.
e você vai fechar novamente, certo? Tá aqui, tá vendo lá? Tem a peça azul, que é essa, que tem um parafuso, e tem uma moeda de R$1, que é a mesma moeda que eu coloquei aqui. Eu apenas peguei essa peça para poder mostrar com detalhes para vocês, tá? Então é simples. Tá lá com moeda de R$1. Então este moedário só trabalha com moeda de R$1 a partir desse momento. Quando eu tirar essa moeda, botar uma moeda de 10 centavos, ele vai trabalhar com moeda de 10 centavos. Se eu pegar uma ficha metálica, tem que ser metálica, e colocar uma ficha metálica de fliperama, coloco lá, ele começa a copiar a mesma ficha, tá certo? Então tá certo. Deixa eu tirar aqui a moeda daqui para mim poder utilizar ela para poder trabalhar com o moedário, tá? Então tá aí. É simples fazer essa alteração, muito simples. Então aqui eu coloco a moeda de cópia que tá lá, tá? Muito bem. Agora, como é que eu regulo eu tenho três regulagens aqui. Eu tenho 4 botões para 3 regulagens, tá? Que é bem aqui na parte de cima, tá? Então tem 4 botões para 3 regulagens. O primeiro botão ele vai mudar o menu. O primeiro menu é para o tempo de trabalho, o tempo onde o cliente vai poder utilizar o equipamento. O segundo menu é o tempo de retardo, onde ele joga a moeda e é o tempo que ele vai esperar para iniciar o trabalho, que é o segundo menu. E o terceiro menu é para colocar a quantidade de moedas que você vai estar marcando. No caso aqui está com o modelo de R$1, eu vou colocar R$2. Aperto 2 vezes, vai ser R$2. 3, R$3. 4, R$4. Certo? Então, 4 botões, 3 regulagens. Primeiro, tempo de utilização. Segunda regulagem, tempo de retardo, onde você vai jogar a moeda, você vai até o carro para colocar a mangueira no bico do pneu. E a terceira regulagem é a quantidade de moedas, quanto você vai cobrar pelo serviço, tá certo? Então essa regulagem é feita aqui em cima. A gente vai fazer agora para vocês verem como é que tá bom? É o seguinte, eu vou mexer aqui no primeiro botão que eu mostrei para vocês, e a gente vai dar uma olhada aqui na tela o que vai acontecer, tá? O primeiro botão é esse primeiro botão aqui, ó. Tá bom? Esse primeiro botão. Então eu vou pegar o primeiro botão e vou apertar uma vez. Dá uma olhada aqui. Apertei uma vez. 0104. Segundo botão. Menu 2. 03. Menu 3. 0301. Vamos traduzir isso para vocês. Tempo 01, tempo de utilização 04. 02, tempo de retardo 03. 03 é a quantidade de moedas, uma moeda só, tá? Como a gente está fazendo um vídeo, eu vou colocar o tempo muito pequeno para não ficar muito longo, tá bom? Então, só para a gente fazer um teste. Então, eu vou pegar o primeiro. Agora, o que eu vou fazer? Esses dois no meio aqui, se você olhar na placa, você vai ver que tem um mais e um menos. Na placa você consegue ver. Então, eu vou apertar o primeiro botão para mudar o menu e vou reduzir para 1. Todas aquelas variações para 1. Para a gente poder ter um curto período de trabalho para a gente poder pegar na filmagem, tá bom? Então, vamos lá. Apertei o primeiro botão. Está com 0,4, eu vou diminuir. 4, 3, 1. E eu vou apertar o último botão para confirmar. Você viu que dois toques aqui confirmou. O primeiro estava com 4. Vamos ver como é que está agora. Vou apertar o primeiro. Está com 0,1. O segundo está com 0,3. Eu também vou reduzir. 1. Tá? E vou o último botão para confirmar. 2 toques confirmou. Certo? Então, vamos lá. Apertando o primeiro botãozinho aqui de dentro. 0101. Segundo menu, 0201. Terceiro menu, que é a quantidade de moedas, 01. Eu vou fechar aqui, só encostar. Vou pegar a moeda de R$1 que está regulada para R$1 e vou apertar aqui. Olha lá.
Você está notando que está fazendo esse barulho? O último minuto de trabalho do equipamento, ele faz esse barulho para avisar para o cliente que está acabando o tempo dele. Como eu regulei com um minuto, ele já começou a fazer o barulho direto. Então o primeiro menu eu vou regular com 2 minutos. Tá? Outra coisa que a gente tem que notar é o seguinte, o tempo de retardo é em segundos e não em minutos. Você viu que foi muito rápido. Então o tempo de retardo é segundos e não minutos. Entendeu? Então a gente tem que pegar o tempo de retardo, que é o menu 2, colocar um prazo maior para a gente poder notar. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tempo 1, vou colocar para 2 minutos e o tempo 2 eu vou colocar para 20 segundos. Tá certo? E eu vou mudar o menu de moeda para 2 moedas. Vamos ver como vai ficar. Vamos dar uma olhada. Vou abrir aqui com a chave. Primeiro menu é o tempo de utilização. Eu vou aumentar para 2. Estava 1, foi para 2. Dou o OK. Entro aqui, menu 1 foi para 2. Tempo de coisa que é 1 segundo. Eu vou aumentar. Vou botar 20, vou botar 30 segundos. 30 segundos, vou dar OK. E o último menu, que é o menu 3, eu vou aumentar um pouco. Eu vou colocar 3 moedas. Tá bom? Então vamos lá. O que nós fizemos aqui? O tempo de trabalho foi para 2 minutos, o tempo de retardo para 30 segundos e eu coloquei 3 moedas. Então vamos fazer o teste agora. Moeda de R$1 de cópia. Uma moeda. Um toque, você viu que deu uma pitada. Eu vou pegar aqui, vou botar a segunda moeda. Segundo toque, não funcionou. Está regulado para 3 moedas. Vamos ver se agora vai. Aumentou o tempo de retardo. Vamos escutar. Quando eu ligar lá, vai escutar o estalo aqui. Olha lá, 30 segundos, meio minuto. Fica de olho aqui para escutar aqui o estalo. Você escutou o estalo? Olha lá. Aqui eu fiz com 2 minutos. Quando chegar em 1 minuto, ele vai começar a tocar, falando que vai acabar. Olha lá. Vamos dar um tempinho. Aqui não tem como eu fazer com metade, é só minutos, entendeu? Não dá para fazer fração de minuto. Então, o retardo é segundos e o tempo é minuto. Vamos ver lá. Quando chegar a 1 minuto ou meio minuto, a 1 minuto vai começar a tocar. Tá vendo que ele está trabalhando e não tá pitando, tá? Vamos ver. Enquanto isso, aqui tá, você sente que está trabalhando, ele está acionado, tá? Então é o seguinte, quando chega no último minuto, ele começa a apitar para avisar o cliente que o tempo dele está acabando. Entendeu? Aí. E aqui ainda está funcionando. Vamos ver, quando estiver acabando, tem que dar um estalo aqui que fechar, para fechar o ar, porque enquanto está passando o ar aqui do calibrador. Ele deu um estalo, não fez tanto barulho quanto acionar. O desacionar não é tão barulhento, tá? Mas ele desligou, deu para mim sentir na mão que ele desligou aqui, tá certo? Então esse aqui é o ficheiro, perdão, ele pode ser um ficheiro, ele também trabalha com ficha, mas na verdade ele é um moedário, tá? Equipamento compacto, fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática, tá? Ele pode trabalhar com ficha ou com moeda, tá? É fácil regulagem, tá? Bom, então vamos pensar a seguinte situação. Você é o gerente do posto, você está na pista, chegou um cliente teu lá que está pedindo para calibrar o pneu, é um cliente especial, um cliente que sempre compra, amigo do dono do posto, amigo do pessoal do posto, aquele cliente 10 que sempre está abastecendo lá. E o gerente que está na pista, ele está com a chave do ficheiro, mas ele está sem o controle remoto. Como é que ele faz? Ele bota a mão no bolso, não tem moeda nenhuma, né? O que ele faz? Qual que é a forma que dá para ele resolver a não estar com o controle remoto na hora? Aqui dentro do ficheiro,
né? Então a gente tem a placa eletrônica, o transformador e o moedário, né? O que acontece? Aqui atrás, bem aqui, tem uma chavinha, não sei se vocês conseguem ver, tem uma chavinha, tá? Essa chavinha, ela geralmente fica para baixo, tá? Então o que acontece? Você fazendo o movimento, colocando ela para cima, você dá o contato como se estivesse caindo as moedas. Nesse caso agora, a gente tinha regulado para 3 moedas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nessa chavinha e vou dar 3 contatos para poder liberar o equipamento para trabalhar sem moeda e sem o controle remoto, tá bom? Então fica aqui embaixo, é uma chavinha bem pequena, não tem necessidade de pegar uma chave de fenda, nada. Tomando cuidado, eu vou levantar para cima, ele vai dar um sinal, colocar para baixo, vou levantar para cima, segundo sinal, e vou levantar para cima, terceiro sinal, terceira ficha. E a gente vai ver que ele vai começar a trabalhar como se eu tivesse colocado fichas ou acionado o controle remoto. Então esse equipamento eu consigo também operar ele manualmente desde que eu tenha a chave, tá? Então não tem necessidade de deixar o controle remoto com a pessoa na pista para evitar de perder. Pode ficar dentro da loja de conveniência, porque o gerente na pista tendo a chave, aí, ligou, certo? Então, esse nosso moedário é um equipamento de agregar venda. Você vai vender um calibrador, você vai vender um moedário, para poder monetizar a utilização do calibrador. Você vai vender um aspirador, você vai vender o ficheiro para agregar o moedário, tá? Para monetizar a utilização do aspirador. Entendeu? Então aquele famoso favor que o pessoal passa no posto para pedir para o frentista, para pedir para o gerente, o dono do posto ele vai poder monetizar a utilização do equipamento. Seja ele, todo equipamento que é utilizado com energia elétrica, com ar ou com água, ele pode estar monetizando, seja ele um calibrador, uma lavadora, um aspirador, um chuveiro, o tempo de utilização do chuveiro. Esse equipamento, para posto de rodovia, ele é sensacional. Aí, último minuto de utilização, ó, tá acabando. Avisa o cliente, está sabendo que está acabando. É sensacional esse produto, é um produto para agregar vendas, é um produto versátil, de fácil instalação, de fácil regulagem, tá certo? E assim, um detalhe, vamos dizer que o cliente, deixa eu acabar aqui, senão vocês não vão me ouvir. Desligou. Bom, então é um equipamento muito bom, é um equipamento para agregar a outra venda que você fez. E outra, se você já vendeu o aspirador, você já vendeu a lavadora, você já vendeu o calibrador, você pode oferecer, é um argumento para outra venda, tá? Então você vendeu para um cliente, ele tem 4 ou 5 calibradores, ele tem uma lavadora na pista, ele tem um aspirador de pista, ele pode agregar isso daqui. E é um produto para agregar venda, é um produto muito bom, de fácil regulagem, é um produto com controle remoto, é um produto que você pode acionar sem ter moeda, é um equipamento que você pode trocar o valor a qualquer momento, você pode colocar R$2, você pode deixar para 1, pode fazer com 50 centavos, 25 centavos, você pode colocar R$5, R$10, entendeu? Então é um equipamento extremamente versátil. Dentro da linha da Ultrapetro da Leone, é um equipamento muito versátil, tá certo? E esse produto aqui, praticamente aos meus olhos, é uma venda ganha. É um produto para agregar ao posto, é um produto onde o cliente vai ganhar dinheiro, ele vai fazer dinheiro sozinho, certo? Outra coisa, também tem, o controle remoto também tem como regular ele, tá? É muito simples também, dentro da linha, mas de tudo que você recebeu aqui, o controle remoto é o de menos, certo? Pode ficar tranquilo que é um equipamento muito bom, tá? Só um detalhe, cuidado com a voltagem que você vai vender e cuidado porque o equipamento de linha que nós temos hoje, ele é para calibrador, para válvula de ar. Se você precisar de um outro equipamento, coloca no teu pedido para a gente poder mudar a caixa auxiliar, tá joia?
Boas vendas para vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente para a gente poder elucidar. Um abraço. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um teste prático do moedário agregado a um calibrador, tá? Então, o que acontece? Essa instalação que está aqui, ela foi uma instalação só para a gente fazer o teste, tá? Logicamente, na hora que você for fazer a instalação dentro do posto de gasolina, vai ficar uma coisa mais harmônica, tá? Aqui a gente fez apenas uma para teste, tá bom? Então, o que acontece? Aqui está o moedário fixo na parede, tá? Aqui está um calibrador fixo na parede, tá? Então, teoricamente, o que é o ideal é você colocar os dois na mesma linha ou muito próximo da mesma linha de visão do cliente, tá? Então, o que ocorre? Está aqui o moedário, aqui está o cofrinho onde vai cair as moedas e o controle remoto. O controle remoto, ele vai para a loja de conveniência, está aqui no bolso. Eu vou abrir aqui e vou colocar o cofre aqui dentro. O moedário, vamos ver como é que o moedário está regulado, né? Que a gente sabe como regular agora, certo? Então, dos 4 botões que estão aqui, a gente faz 3 menus e 3 regulagens. Então, eu vou apertar o primeiro para verificar o primeiro tempo. Está com 2 minutos, tá? Que vai estar passando o ar. O segundo é 15 segundos de retardo. E o terceiro está com uma moeda, tá? Qual a moeda que a gente vai utilizar? É a moeda de cópia, que aqui, no caso, é a moeda de R$1, certo? Então, a moeda de R$1, que é o que vai trabalhar, certo? Então, vamos lá. Vou fechar aqui o nosso moedário. Tá aqui. Vou tirar a chave. Tirei a chave vai para a loja de conveniência ou para o gerente. Vamos guardar essa chave. E é assim que o cliente vai verificar. O calibrador aqui, se você notar, ele está passando energia, ele não está desligado. Ele pode regular, certo? Só que ele não vai calibrar. Tá? Então aqui está passando o ar, mas... Agora, onde que está a caixa auxiliar? A caixa auxiliar está aqui, ó. Essa é a caixa auxiliar, tá? Então, o ar que entra está passando pela caixa auxiliar. É a rede de ar que vem do compressor, está entrando aqui na caixa auxiliar, que é a válvula de ar, passando e indo para o calibrador, certo? Então, vamos fazer um esquema mais simples. Compressor, moedário, calibrador. O ar que vem do compressor passa pelo moedário, no caso, para liberar pela caixa auxiliar, para depois ir para o calibrador. Então aqui não tem ar no calibrador, está fechado, certo? Então o que acontece? Eu vou liberar, com o moedário, liberar o ar para o calibrador. O que é importante a gente frisar nesse caso? A gente vai colocar a moeda, a gente vai mexer no calibrador e depois a gente vai mexer no pneu, tá ok? Então, moeda de R$1, acionou, primeiro toque de acionamento, tem um tempo de retardo. Eu vou até o calibrador e vou alterar quanto que eu quero para 25, tá? Agora eu venho aqui e começo a calibrar. A gente conseguiu calibrar o pneu. Agora está no último minuto de utilização, ainda tem ar no calibrador.
mas eu não preciso porque eu já fiz o meu trabalho, é um tempo que vai estar virando lá até desligar, certo? Logicamente que isso daí o tempo, se você quiser aumentar ou diminuir, é simples, é uma questão de regulagem, de se adequar ao seu público, que é muito simples, tá? O preço você consegue regular, tá? Quantidade de moedas é fácil de regular. A moeda é totalmente simples, muito fácil. A pessoa vendo o vídeo da demonstração que nós fizemos vai conseguir se adequar a esse produto. E como eu falei, vender o calibrador, você pode vender o moedário. Você vender um aspirador de pó, você pode vender o moedário, entendeu? A única coisa, detalhes que você precisa especificar, o que é? É a voltagem, se é 110, 220, tá? Se o equipamento vai trabalhar com ar somente para calibrador, ou se o equipamento vai trabalhar com o equipamento elétrico, ou até mesmo com chuveiro. É só isso que você precisa tomar esse cuidado para especificar o pedido para cá. É um equipamento versátil, também está na promoção aí do pedestal, essa última promoção que a gente lançou agora em setembro de 2021, tá? Das 5 peças aí que estão agregadas à promoção, tá ok? Esse daí é o moedário da Leone, um equipamento que é uma venda certa. Se você não importa, você não precisa vender um calibrador e oferecer. Se você já vendeu o calibrador, se você já vendeu o aspirador, é só você passar no posto e oferecer para o cliente. Eu acredito que o cliente vai gostar da ideia. Se não comprar com você na hora, ele vai te chamar de volta para pegar mais informações e futuramente ele vai comprar. Grande abraço, qualquer dúvida entre em contato com a Leone de São Paulo, que a gente está aqui para atender vocês. Grande abraço.